nosso podcast Conexão Materna. Hoje vamos conversar sobre um tema que impacta toda a sociedade: a presença das mulheres na política, o desafio da representatividade, a democracia, os direitos humanos e a importância de ocupar espaço de decisão. Nossa convidada é Edna Sampaio, professora universitária, assistente social, cientista política e a primeira mulher negra eleita vereadora por Cuiabá. Sua trajetória é marcada pela defesa do direito das mulheres, da população negra, da educação pública e da justiça social. Também vamos conhecer o lado pessoal da nossa convidada, suas inspirações, seus desafios. Edna, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Conexão Materna. Obrigada, querida. Edna, me fala, todo mundo conhece a vereadora Edna, mas quem que é Edna? Mãe, esposa, mulher? Eu sou uma mulher simples, né, sou cuiabana, nasci aqui no bairro Duque de Caxias, que é perto daqui, inclusive, né, da Cidade Alta, onde a gente está. E tenho 3 filhos já adultos, sou avó de um netinho que tem 6 anos. Eu acho que eu sou uma mulher, na minha vida pessoal, privada, uma mulher como tantas outras mulheres, né, que criou com muito sacrifício seus filhos, que trabalhou também a vida inteira, né. Sou neta de uma mulher indígena que eu tenho muito orgulho, que é a dona Polônia, uma das primeiras moradoras do bairro Duque de Caxias, aquela que trouxe também os outros familiares para se aquilombarem ali naquele território. Que hoje tem nomes, as ruas de coronéis, de marechais, mas é um espaço ali ocupado historicamente por mulheres muito fortes, mulheres indígenas, mulheres negras, que ocuparam inicialmente aquela parte ali do Parque Mãe Bonifácia. Aliás, é um perfil, né, das mulheres que estavam ali, né, como Mãe Bonifácia também estava. A minha avó estava e tantas outras amigas delas, parentes que estavam ali no entorno do Parque Mãe Bonifácia. Então, eu sou uma pessoa comum, como qualquer outra mulher, com todas as expectativas que as mulheres têm, mas com uma diferença que, de algum modo, em algum momento, eu enveredei pelo caminho da política e foi um processo meio que natural para mim, que eu fui tendo consciência disso, né? Então, acho que é isso. Sou filha de uma mãe professora também, como eu, professora alfabetizadora, dona Noêmia, e de um pai que era motorista de caminhão, semi-alfabetizado, né? Minha avó era analfabeta. Então, eu sou o fruto de uma família que veio de muito longe, né? A minha ancestralidade aqui nesse território, desta terra cuiabana, que era terra de índio, né? De indígenas, e eu falo que eu sou uma espécie em extinção, né, porque Cuiabá foi composta por pessoas que vieram de todos os lugares, entendeu? E a gente que é daqui, que somos os originários, vamos dizer assim, né, porque eu sou um encontro entre os povos indígenas e negros, né, também as pessoas que vieram do sul, né, mas principalmente esses povos, né, então eu sou o fruto desta terra. E quais as mulheres que foram fundamentais na construção da pessoa que é você hoje? Eu acho que inicialmente, como todas as mulheres negras, né, não há referência maior para nós do que as nossas mães, as nossas avós, porque geralmente as famílias de mulheres negras são famílias onde as mulheres assumem muito protagonismo, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, da solidão das mulheres negras hoje, a gente também tem que pensar que historicamente as mulheres negras sempre foram muito solitárias, muitas mães negras criaram suas famílias sozinhas, mesmo quando os homens estavam ao seu lado. As mulheres sempre foram mulheres, né, que precisavam, as mulheres negras sempre precisaram de muita força para conseguir erguer, né, a partir do nada, né, as suas famílias, as pessoas que vieram depois delas, né. Então, a minha mãe, a minha tia, que também foi como uma mãe para mim, a minha avó, inicialmente esse núcleo familiar foi o que me deu sustentação para eu me reconhecer como uma pessoa amada, né, como uma pessoa digna desse amor, que eu acho que é a coisa mais importante da vida do ser humano, é desde cedo, é reconhecer o amor, o cuidado. E foi nessas pessoas que eu reconheci o amor e o cuidado, né? Meu avô também, que não era uma mulher, mas era um homem negro,
marido da minha avó, não meu avô biológico, mas que foi para mim sempre uma referência paterna também, né, além do meu pai. E o que motivou, a seu ingresso na vida pública? Eu entrei para a vida pública muito tardiamente, né, porque eu venho de uma trajetória de consciência política desde a minha adolescência. Então, na adolescência, eu entrei para o grupo de jovens ali, e da perspectiva religiosa, a gente olhava para o sofrimento humano, né? Naquela coisa de a gente se organizar para ajudar as pessoas, para visitar as pessoas finais de semana, de preparar a liturgia da missa todo final de semana, de entoar cânticos que na minha época eram cânticos que relacionava a fé religiosa à justiça social. Eu venho da teologia da libertação, que na minha época de juventude era muito forte aqui em Cuiabá, na Igreja do Rosário, na paróquia do Rosário, né, onde a gente tinha esta formação, que era uma formação religiosa e também uma formação política, porque política o que que é? É uma tomada de posição, né? E política é tudo que é sempre, você age politicamente sempre quando você se move por um pensamento e toma uma decisão política. Então, toma uma decisão de conduta. Isso é político, né? E na igreja, na minha época, a gente discutia muito sobre, não só sobre a religiosidade, a relação, a conexão com o Deus abstrato que estava lá no céu, mas também com o nosso compromisso com os nossos iguais, com nossos irmãos. Então, eu aprendi na igreja que a fé, ela só se materializa, ela só se concretiza quando você coloca a sua vida a serviço também dos outros, da justiça para todos. Então, isso me marcou de forma decisiva na história da minha vida. Então, eu digo que a minha vida política começa ali, ainda sem consciência política que eu tenho hoje, né? E porque depois eu fui estudar, entrei para a universidade, e aí compreendi melhor, fiz mestrado, fiz doutorado, sempre na política, na perspectiva de compreender a política, essa foi a minha formação acadêmica, mas na vida também profissional, eu sempre me enveredei por compreender os processos sociais, né, e interferir neles, como professora universitária, como pesquisadora, né, eu sempre me interessei por justiça, pelo tema da justiça, pelo tema social, da igualdade entre as pessoas, enfim. Então, isso me levou à política. Né? Então, eu me filiei ao PT ainda muito jovem, ainda sem entender direito o que, que era o partido, mas porque eu via as candidaturas e me identificava com elas. E depois eu vim para o PT participar mesmo. E só agora, recentemente, em 2017, é que eu me coloco, 18 na verdade, que eu me coloco como candidata dentro do partido. Mas eu passei minha vida inteira militando nos movimentos sociais, no sindicato, fui presidente do sindicato dos professores da universidade, fui da direção do movimento estudantil quando eu estudava na UFMT. Então, minha vida sempre foi participar das questões coletivas. Isso é política, Sim. né? E dali foi evoluindo para uma participação mais partidária, que é onde eu estou nesse momento. Então, para mim, foi um processo longo, que começa na minha adolescência, na participação na igreja, passa pela universidade, como no movimento estudantil, onde eu estive, na UFMT, depois como professora da Unemate, imediatamente me filiei ao sindicato, me tornei presidente do sindicato dos professores lá, enfrentei muitas lutas em defesa da universidade, da carreira dos professores, e depois eu fundo um centro de referência em direitos humanos na Unemate, onde eu trabalho com questões relacionadas à população negra, às mulheres, né? Enfim, então essa história, ela vem de muito tempo. Então eu estou na política eleitoral hoje, mas a minha história com a política, de ver a importância da gente compreender que nossa vida não pode ser dedicada só a nós mesmos, a se dar bem, a comprar um carro, a viajar todo ano, né? Não, a nossa vida precisa também ser em serviço, em olhar para essa sociedade que não trata todo mundo igual, que tem muita desigualdade, né? Mulheres como eu, mulheres pretas, mulheres que vêm da periferia, mulheres que eh, tiveram famílias afetadas pela desigualdade social, pelo racismo, são mulheres que são deixadas, né, para trás. São a maioria das vítimas do Sim. feminicídio, por exemplo, né? Então, assim, é impossível para mim, que venho de onde eu venho, não me solidarizar com as pessoas que, como eu, atravessaram a tragédia da pobreza, né? E muitas delas não conseguiram sair e foram assassinadas, né? Por conta dessa relação desigual entre homens e mulheres. Então, isso tudo me constitui, isso tudo faz a Edna ser quem ela é hoje.
E o que que define a sua missão na política? A minha missão na política hoje para mim está mais claro do que estava antes, quando eu Uhum, comecei em 2018 a me colocar como candidata. Eu acho que o que eu vivi na Câmara Municipal, a violência, a cassação do meu mandato, a junção, a organização da Câmara, dos vereadores para me expurgar da política, né, inclusive mulheres dentro desse processo, e um longo período de hibernação que eu tive para poder digerir tudo isso que aconteceu comigo, que foi um grande sofrimento na minha vida, né. E a forma como o Estado tratou, então eu sofri uma violência de cassação na Câmara, depois eu sofri, ainda estou sofrendo violência processual, né, porque o tratamento que é dado dentro das instituições públicas, inclusive de justiça, a uma mulher negra que não tem quem a defenda, é muito diferente daqueles, por exemplo, que são denunciados por desvio de milhões, bilhões e que não sofrem nem um terço, nem um décimo do que uma mulher acusada injustamente, sem qualquer prova, sofreu como eu sofri, inclusive com cassação do meu mandato. E que a justiça tardou de tal maneira que quando eu só foi considerado ilegal a cassação do meu mandato quase 2 anos depois de eu ter perdido o mandato, né? Então, eh, tudo isso trouxe para mim como a minha missão na política é discutir a principal desigualdade que existe no Brasil e no mundo, no mundo talvez não, no mundo com certeza, que é a desigualdade entre homens e mulheres. Então a minha defesa maior é a defesa para que a sociedade, o poder, reconheça a humanidade das mulheres. Nós somos seres humanos iguais, absolutamente iguais aos homens. Não tem nenhum sentido que a gente tenha sido tratada durante mais de 5.000 anos de poderio do poder masculino e patriarcal como seres humanos de segunda categoria. Eu penso muito, Miriam, sobre a influência religiosa cristã, sobre esse pensamento de rebaixamento, de diminuição das mulheres, por conta de uma passagem bíblica que fala que a mulher foi tirada da costela de Adão e sim. que foi a mulher que comeu o fruto proibido. A leitura que nós fazemos, que as comunidades religiosas fazem desta passagem, é uma leitura literal que remete a mulher a uma condição de desigualdade, de inferioridade em relação ao homem. Ora, nós saímos da costela, então nós somos uma parte que foi tirada de um todo. Então o todo é o homem, nós somos apenas uma parte. E eu acho que a gente pode fazer uma interpretação diferente. Sim. Se nós saímos da costela e a costela é a sustentação do corpo, nós somos parte dessa sustentação. Nós saímos do mesmo lugar que sustenta o corpo social, o corpo da humanidade, que é composto pelo masculino e pelo feminino, por homens e por mulheres, por pessoas, independente do gênero. Né? Então eu vejo que nós precisamos vencer isso, sabe, Miriam? Vencer essa ideia que está introjetada, enraizada tão fortemente, tão profundamente. São 5.000 anos praticamente de domínio masculino sobre o feminino. Né? E agora nós estamos num momento muito chave desta evolução da consciência das mulheres. Nós não podemos mais continuar aceitando essa condição. Então, para mim, isso é fundamental. E que eu falo que se a gente saiu da costela para andar de lado, é para andar Exato, atrás, não é atrás. né? A costela é a sustentação. Então, Sim, a Bíblia poderia ter falado em outras partes do corpo, sim, mas falou da costela, eu acho que como eu estou aqui defendendo uma sim. teologia em que as mulheres não sejam Não, classificadas como inferiores, porque se uma religião trata a gente como inferior, ela não nos serve. E eu sou uma pessoa que fui formada no cristianismo e eu não fui catequizada na ideia de inferioridade das mulheres. Então, isso também traz em mim uma insubmissão que é a minha própria identidade. Eu não me curvo diante da ideia de que as mulheres são inferiores. Eu não me sinto inferior a absolutamente ninguém e nem acho que eu seja superior. Não, não se trata disso. Então, esta dimensão da condição humana das mulheres é algo que a gente precisa falar, porque as mulheres precisam se levantar e elas precisam se colocar nesse lugar, não de inferioridade, mas de igualdade. o a política coloca muitas vezes o homem vem primeiro e a mulher quando fala: "Não, eu vou ser candidata". Ah, mas com quem que você vai deixar seus filhos? É, Ah, aonde você como que você vai viajar, como você vai fazer política? O homem também é pai, né. exatamente. Essas coisas a gente precisa começar a questionar e começar a pensar.
Como é que a cidade seria se homens e mulheres tivessem poder? Sim, Será que as mulheres ficariam horas fazendo comida todos os dias em casa, gastando seu tempo com algo que é da reprodução da família e que outros também poderiam fazer, sim, dividir essa tarefa? sim, Será que as mulheres não encontrariam creches para colocar seus filhos quando elas quisessem, por exemplo, investir na carreira delas ou participar da política? Será que nós teríamos uma jornada 6 por 1 se a maioria das pessoas que se submetessem a esse tipo de jornada e ainda jornada doméstica fossem os homens e não as mulheres? Será que se nós tivéssemos igual quantidade no poder, as políticas seriam as mesmas? Será que a gente ia ter o mínimo para o desenvolvimento de políticas sociais e o máximo para subsidiar atividades econômicas lideradas por homens? Então, as mulheres fazem muita falta nos espaços de sim, poder, porque sem a visão das mulheres, do cuidado que nós aprendemos desde cedo a ter com as pessoas, da empatia e de se colocar no lugar do outro, o poder vira isso que está virando, ou seja, uma dominância de homens envolvidos com a criminalidade na política. Homens que participam de esquemas de facções criminosas e que são eleitos com dinheiro, o dinheiro sujo. Homens que utilizam as instituições públicas para lavar dinheiro, fruto do crime. Homens que representam os interesses econômicos de grupos fechados e que não se preocupam com a maioria da população que hoje está completamente à deriva no nosso Estado, sem políticas sociais. Vi agora, recentemente, essa semana, uma fala do secretário de Assistência Social dizendo que vão cortar as cestas básicas, que é a política da assistência social, porque eles vão reformular a política. Então, veja, será que se fosse uma mulher pensando nas famílias que precisam dessas cestas básicas, iria cortar para planejar? Como assim? A gente vai cortar algo que é essencial para a vida das pessoas. Então, esse tipo de pensamento, ele está sendo produzido, inclusive por mulheres que estão no poder, porque há uma dominância do pensamento masculino e do poder masculino controlando esse poder. A gente não pode mais aceitar que a gente seja a exceção. Nós, por exemplo, mulheres, nós somos mais a maioria da população. somos. Quantas mulheres tem na Assembleia Legislativa? Uma. Uma. Quem que é essas mulheres? Quem que essa mulher representa? Ela pode representar todos nós? Pode representar as mulheres negras? Pode representar as mulheres trabalhadoras que enfrentam jornadas de 6 dias de trabalho por um de folga, e nesse um de folga ela tem que fazer o trabalho doméstico para poder organizar a vida da sua família? Não. Essas pessoas, elas precisam ter representação. E esses problemas que essas mulheres enfrentam precisam ser trazidos para o âmbito da política. Se a gente não tem representação, não há como fazer esse debate. E é o que está acontecendo no estado de Mato Grosso. Quando você olha para as políticas que este governo produziu ao longo de 8 anos de mandato de Mauro Mendes, você vê o que realmente foi priorizado, o que foi importante para o governo. Não foi a educação, que está sendo militarizada, construindo uma política e uma ideologia da violência dentro de uma unidade escolar que deveria construir disciplina da liberdade, da crítica e da cidadania. Não foi a saúde, que continua precarizada há mais de 20 anos, sem concursos de profissionais da saúde, sem nenhum tipo de política realmente voltada para a estruturação do Sistema Único de Saúde e fortalecimento nos municípios. Não foi também a assistência social, com políticas fragmentadas de entrega de cestas básicas a cada 3 meses, como se as pessoas que precisam comessem a cada 3 meses. Não foi o controle social, porque os conselhos também ficaram largados à deriva, sem qualquer poder de intervenção na política pública, como é, por exemplo, o Conselho da Mulher, que nós temos um estado inteiro gigantesco, que é o campeão em feminicídio, e nós não temos conselhos organizados nos municípios. E o Conselho Estadual sem poder real de interferir nas decisões do governo de subtrair recursos de políticas para as mulheres. Então, o que realmente foi a prioridade de um governo construído a partir do interesse e da visão dos homens, ainda quando tinha mulheres? Porque o domínio da direção do governo continuou sendo dos homens. Foram políticas públicas voltadas para a produção, para o agronegócio, para o incentivo fiscal de determinados setores, né? E um desamparo total para a maioria da população. Foi isso que nós produzimos nos últimos 8 anos do governo Mauro Mendes e agora do governo Piveta, que tenta correr atrás das coisas que não foram feitas. Mas ninguém muda uma realidade com um ano, menos de um ano de governo.
Igual agora que entrou mais mulheres na Câmara, falei assim: "Ah, agora vamos estar representada". Mas aconteceu um caso de assédio, sexual ou moral que teve com uma assessora e não deu em nada. Ninguém É. fala mais nada. Então, Miriam, eu acho que é importante falar disso, e eu já tenho falado sobre isso de forma muito tentar ser bem clara, que é o seguinte: quando a gente fala de mais mulheres na política, e é importante que tenhamos mais mulheres na política, mulheres de esquerda, mulheres de direita, não importa. É Sim, importante termos sim, mulheres na política. Agora, as mulheres de direita, elas defendem um projeto político. E o projeto político da direita, que é conservador, visa conservar as instituições do jeito que elas estão. E como que as instituições estão? Dominadas por homens. Então, as mulheres de direita, elas vão sempre se colocar dentro de um projeto masculino onde caiba um pedaço para as mulheres. O que os homens permitirem que caiba. Então, a gente vê claramente isso na Câmara Municipal de Cuiabá. Aí eu não estou aqui fazendo nenhuma crítica pessoal, quero dizer que eu sim. acho importante que as 8 mulheres eleitas vereadoras tenham sido eleitas e Sim, estejam na Câmara, mas é importante também fazer uma discussão política e uma crítica a esta conduta das mulheres ali. O que está acontecendo na Câmara? Muito embora a gente nunca tenha tido tantas mulheres como vereadoras, e menos ainda nunca aconteceu de uma mesa diretora ser formada exclusivamente por mulheres, quando você olha o que essa mesa diretora está produzindo, é exatamente o que os homens produziram. Então, a Câmara, a mesa diretora, é submissa ao prefeito. A mulher presidente da mesa diretora, que é a Paula Calil, que eu não conhecia antes, eu conheci depois que ela virou vereadora, presidente da Câmara Municipal, ela não está ali para defender a pauta das mulheres. Porque para defender a pauta das mulheres, em alguma medida você vai ter que contrariar os homens que estão no poder, não tem sim. como. E se você está ali só para obedecer o prefeito, não tem como você defender as mulheres. Ou você obedece o poder masculino, ou você defende as mulheres, as duas coisas. Não dá para fazer. E o que está acontecendo é exatamente isso. Por que, que o prefeito defendeu tanto o nome da presidenta para a reeleição, mesmo não tendo lei que permitisse isso? Ainda ficou mais feio, porque aí vai mudar a lei no jogo, com a bola rolando em jogo, por um puro casuísmo político. Então quer dizer que a lei ela pode ser alterada a qualquer momento, basta os interesses políticos serem outros. Né? É isso que o prefeito e a presidente da Câmara está dizendo. Então, o casuísmo, o oportunismo político valem mais do que o regramento jurídico feito pela própria Câmara Municipal. E aí, por que, que o prefeito está defendendo tanto e, inclusive, colocou o seu próprio líder do governo no balaio com a sustentação agora da candidata do prefeito? Porque, a partir dessa candidatura, o prefeito continuará fazendo da Câmara um puxadinho mais confiável da sua política executiva. Então, assim, o que, que mudou da Câmara para a legislatura passada para esta? Nada. Então, mais mulheres na política, sim. Mas também nós precisamos pensar, nós precisamos eleger mulheres, esse é o meu compromisso, que de fato tenham compromissos com as mulheres. E Sim. não mulheres que se sintam ameaçadas por outras mulheres. Não mulheres que agarrem no poder dos homens para poder se manter no poder. Nós precisamos de mulheres que tenham coragem de enfrentar o poder masculino quando for necessário para defender a vida das mulheres, para defender as mulheres. Então, eu acho que é sobre isso. Eh, a sua trajetória política foi marcada também por momentos de exposição pública. Como foi viver isso tudo? Foi um pesadelo, Miriam, foi uma coisa terrível. Eu sou uma mãe de família, eu venho de uma trajetória longa de servidora pública, de serviço público. Eu tive muitos momentos importantes nessa minha trajetória. Nunca fui acusada do que eles fazem e apontar um dedo para mim, porque entendem bem Uhum. o que, que é fazer uma rachadinha e apontar o dedo para mim, dizendo que eu estava fazendo rachadinha. Então, você imagina para uma pessoa que vem de uma família, né, construída com muito sacrifício, com muito esforço, de uma história de vida construída a partir da luta e do comprometimento com as mulheres, com o povo negro, com todas as pautas de direitos humanos, você chegar na Câmara Municipal e ser acusada, processada, caçada, acusada de uma coisa absolutamente absurda e mentirosa. Né? Então, aí não suficiente
a acusação de ter feito rachadinha com R$ 20.000 não era suficiente, porque, afinal de contas, eram 2 anos de mandato, uma pessoa que ficou 4 meses, e aí eu faço rachadinha, então você não era verossímil, não era Sim, crível isso. Então, eles tiveram que inventar outra história auxiliar, da qual eu nunca fui alvo de nenhum processo, de nada, porque não tem nenhum problema no que aconteceu, que foi dizer que eu demiti uma mulher grávida, entendeu? Então, tudo isso como estratégia de manchar meu nome, de me descredibilizar, de dizer que eu não defendo nada das mulheres, de criar uma infâmia contra mim, né, para que eu não crescesse como eu vinha crescendo, para que eu desistisse da política, né, para que eu não permanecesse. E eu confesso para você que em vários momentos nesse período eu pensei em desistir e tinha tomado a decisão de desistir, uma decisão não profunda, porque eu amo a política, eu sempre fiz política, eu não consigo, não política eleitoral, né, mas eu estou num processo e ser sim, interrompida é algo que não dá para aceitar. E você vê que é uma coisa interessante, uma vez no meu gabinete de vereadora, eu tive a visita de um pessoal lá do Instituto Marielle, e eles trouxeram um lencinho, dizendo assim: não seremos interrompida. Eu nem sonhava que ia acontecer essa questão da cassação do meu mandato. E eu coloquei esse lencinho na parede, assim: não seremos interrompida. Depois que meu mandato foi cassado, eu fiquei pensando nessa frase, entendeu? E ela ficou ecoando na minha cabeça muito tempo. E depois que passou a dor maior, né, a violência maior, eu falei: não seremos interrompida. E eu não vou desistir, porque eu não vou aceitar que essa estrutura que eu já sabia, que eu já conhecia, que eu sinto ela pesando sobre minhas costas o tempo inteiro, que ela me faça recuar, porque não é só sobre mim, é só sobre todas as mulheres que são de esquerda, que são progressistas, que não estão na política para conseguir uma beirinha, né, mas estão na política por uma causa. Se eu desistir, eu vou dizer para essas mulheres que não dá para ficar na política. E eu quero que mais mulheres venham para a política. Então foi muito difícil. Eu levei tempo, ainda não vou dizer para você que essa ferida ainda sim, não sim, dói, ela dói bastante ainda, mas ela não me define. sim. Ela não é com a ferida que eu venho para a política, que eu continuo. É com a pauta, com o que eu sempre quis e acho importante, e não somente eu, como todas as pessoas que me apoiam. E hoje, olhando para trás, acredita que essa experiência te tornou uma pessoa e uma política diferente? Com certeza. Eu acho que o que me aconteceu me fez pensar mais radicalmente na importância da minha presença na política. Porque não é uma coisa de vaidade, eu quero deixar bem claro aqui. Eu não sou uma pessoa vaidosa no sentido de achar que eu sou o último pacote, a última bolacha do pacote. Não é sobre isso. Mas é de entender que se, por exemplo, uma Câmara inteira foi mobilizada por agentes políticos que estavam fora da Câmara, para me caçar, é porque o meu mandato produziu um sentido que as pessoas de poder no estado de Mato Grosso quiseram interromper, quiseram impedir que ele continuasse. Pois se quiseram, é exatamente porque ele é importante. E por ele ser importante, nós vamos ter que retomá-lo e construir coletivamente, porque não estamos em busca de um mandato pessoal. Nós estamos em busca de uma ferramenta que é o mandato para poder fazer a luta política em defesa dos mais vulneráveis. E aí, nesse processo que eu vivi, Miriam, eu entendi, e aí compartilhando sempre com os meus, que a pauta mais importante é a pauta das mulheres. Porque foi isso que se desenhou na cassação do meu mandato. Para me combater, colocaram mulheres na frente. Para me combater, uma mulher foi necessária, uma outra mulher negra foi necessária, porque era a ferramenta de me desqualificar, né? Não era eficiente se os homens fizessem isso diretamente, porque aí eu me tornaria uma vítima incontestável. Mas quando mulheres são colocadas à frente com o objetivo de cumprir um papel para os homens, aí é mais difícil contestar a legitimidade. Então eu entendi ali que a coisa mais importante é realmente fazer esse enfrentamento do poder masculino que monopoliza a política no estado de Mato Grosso. Quem decide nossas vidas no Mato Grosso é exclusivamente os homens. As mulheres não decidem. Quando elas têm um cargo, esse cargo, se for importante, ele ainda assim é controlado pelos homens, que deu, entre aspas, a essas mulheres o cargo. Então, nós precisamos criar um campo próprio de debate, construção política e de poder das mulheres para dialogar com os homens.
mas não apenas das mulheres. Eu digo sempre, Miriam, que a questão do feminicídio, da violência contra a mulher, não é um problema das mulheres, é um problema dos homens. E eu quero usar esse espaço que eu tenho, a política, a candidatura, para fazer uma convocatória para os homens também. Sim. Né, que a gente precisa dos homens alinhados lado a lado nosso para a gente construir uma sociedade que não mate as mulheres pelo fato delas serem mulheres. Não bata nas mulheres, não violente as mulheres, não retire mulheres da política porque elas são mulheres, entendeu? Então, assim, é muito importante esse debate. E isso acontece desde criança, né? Você tem que ir colocando na cabeça da criança, olha, eu tenho 3 filhos, eu tenho 2 meninas e um menino. Eu sempre falo, você tem que cuidar da sua irmã. Sua Exato. irmã é mais frágil, então você não pode nunca bater na sua irmã e nenhuma outra mulher. Exatamente. Né. E também, às vezes são ciclos, que vê o pai batendo na mãe e acha que isso é Sim, com normal. certeza. Então, eu acho que tinha de ter mais nas escolas, nos lugares públicos, falando sobre esse É, assunto, debatendo sobre esse exato. assunto. Agora, como que nós vamos debater esse assunto de gênero, de igualdade entre homens e mulheres, em escolas militares, cuja filosofia é de uma hierarquia rígida? Ora, se nós estamos falando que a violência contra a mulher é resultado da desigualdade de poder entre homens e mulheres, o homem acha que pode tudo, controlar o corpo da mulher, ela não tem o direito de decidir ir embora, não tem direito de reconstruir a vida dela sem ele, entendeu? O homem acha que pode caçar o mandato de uma mulher porque ela é indesejável, fala coisas que a pessoa não concorda, né? E ela tem uma projeção que não pode ter, porque outros precisam se manter no poder. Então, nós precisamos combater isso. Agora, como que nós vamos combater isso se a cultura que o governo do estado quer inserir nas escolas, e a escola é o principal meio de educação das novas gerações, é uma cultura militar? Como que os militares se relacionam? Olha, os policiais, muitos andam adoecidos com essa hierarquia rígida que coloca, por exemplo, o soldado como quase como um sub-humano. Ele está abaixo, muito abaixo da hierarquia, e uma hierarquia exercida, um poder exercido, também com o poder de humilhar o outro. Então, assim, isso é uma educação que a gente quer para os nossos filhos, para o futuro? Que tipo de crianças que nós vamos formar no futuro? E isso também diz respeito à classe média que coloca a criança na escola pública, na escola privada. Porque a maioria das pessoas jovens, a maioria das pessoas são pessoas da classe popular. Então, Sim. que tipo de jovens que nós vamos formar lá para conviver com os jovens que é seu filho que está em escola privada? Entendeu? Porque na infância, na adolescência, na juventude, os hormônios estão efervescentes. Eles precisam de liberdade para construir conhecimento, para experimentar, né, para poder exercer o seu papel e se conhecer. Agora, se você já bota desde cedo uma hierarquia rígida, onde a você não cabe nada a não ser se silenciar, não questionar e ficar calado, você está construindo uma escola para obediência? Que tipo de ser humanos que você vai construir? Verdade. Então, assim, nós vamos produzir mais violência contra as mulheres, porque a hierarquia militar é uma hierarquia masculina, não é nada mais do que isso, né? A hierarquia militar é a hierarquia patriarcal. Por isso, inclusive, tem tão poucas mulheres dentro da polícia e por isso, inclusive, muitos homens adoecem porque não suportam essa hierarquia e muitos policiais, inclusive, submetidos a uma jornada de trabalho extensiva, sem apoio psicológico, sem uma rede de proteção, acabam eles sendo violadores de mulheres nas suas casas por conta da pressão. Quem que está olhando para isso? Então, é muito perigoso o que nós estamos produzindo aqui no estado de Mato Grosso. Qual é a importância da maternidade na construção de políticas públicas? Eu sou uma feminista que acho que a maternidade é a experiência mais importante da vida de uma mulher, que optou, obviamente, em ter Ter uma filhos. E aí tudo Uhum. bem quem não optou a ter, mas eu acho assim, a minha vida, ela é dividida entre antes e depois de ser mãe. Nenhuma mulher que é mãe, que gere, que carrega no ventre um filho por 9 meses,
e depois amamenta esse filho, a mudança que isso faz na vida da gente, na percepção do mundo, é absurda. Nós não somos mais as mesmas pessoas quando nos tornamos mães. Aí eu não estou falando de mãe que é narcisista, que tem Sim. qualquer psicopatia. Não, estou falando de mães Mas saudáveis, de mães que mesmo enlouquecidas com a maternidade, e conseguem ainda estabelecer um vínculo, né? Então, para mim, a maternidade, defender as mulheres é também defender a maternidade. E defender a maternidade também é defender as crianças. Hoje nós temos uma situação de ter um estado que é o estado que mais mata mulheres proporcionalmente no Brasil. Aqui é o estado mais perigoso para nós. e que mais E, violenta crianças e também. também que mais violenta crianças. Violenta muito mais crianças do que mulheres, Uhum. inclusive. E por que que as crianças estão sendo vulnerabilizadas e colocadas nessa situação? Exatamente porque as mulheres estão sendo rebaixadas, estão sendo colocadas como aquelas que apanham dentro de casa, aquelas que não podem sair, não podem romper uma relação, estão sendo tratadas como se elas fossem o cachorro da casa. Então, se elas são privadas do seu poder, da sua autonomia, da sua autoestima, da sua condição de ser humano, ela não tem como defender os seus filhos, não tem como defender as crianças. Então, a maternidade, ela é fundamental para ser protegida. Nós precisamos falar mais sobre isso. Nós precisamos falar mais sobre a importância das mães, sobre a importância de uma sociedade que respeita essa maternidade. Você sabe, Miriam, dos estudos que nós fizemos da CST sobre o feminicídio no estado de Mato Grosso, 23 casos que aconteceram nesse período que nós estudamos, agora também tem mais, né? Foram casos em que os filhos estavam presentes no momento em que o pai assassinou a mãe. Então, você imagina o que acontece para a família cuja mãe é vítima de uma atrocidade dessa. Você imagina o que significa para esses filhos que presenciaram esse tipo de violência. O que vai ser dessas pessoas quando elas crescerem? E que tipo de apoio que o Estado dá para essas crianças, para essas famílias que tiveram ceifada um ente querido, extremamente importante, o esteio dessa família? Nada. Não tem nenhuma política para essas pessoas. Aí, de novo, eu volto. Por que não tem política para isso? Porque não são as mulheres que estão decidindo as políticas. Porque não são as mulheres que têm poder sobre o recurso público. O cuidado com os filhos ainda recai principalmente sobre as mulheres, né? Sim. E como fortalecer políticas voltadas à primeira infância? Primeiro, eu acho que a primeira coisa que nós vamos precisar fazer é exatamente mudar a estrutura de poder. Uhum. Mudar, nós temos que mudar. Por quê? Porque enquanto a gente ficar falando de políticas públicas, que é o resultado da Sim, organização do poder, o que é políticas públicas? Política pública é aquilo que o governo faz. sim. A ação do governo. O governo em ação é a política pública, é o conceito. Mas quem está no governo? Se só homens estão no governo decidindo, a política pública vai ser resultado da visão dos homens. Então, nós primeiro precisamos mudar a composição desse poder para que nós possamos produzir políticas públicas que atendam as mulheres. Escola integral, creches, política de alimentação. Eu acho que é um absurdo em tempos que nós vivemos, de iFood e coisa e tal, a gente não ter, por exemplo, vários restaurantes populares em bairros e comunidades, para que as famílias possam ir lá e almoçar a preço baixo, comida saudável. E para a alimentação tem muitos benefícios para a saúde e também benefícios para as mulheres, porque são elas que perdem horas do seu dia preparando a alimentação de suas famílias. Né? Então, a gente precisa repensar esse modelo de organização das famílias e só vamos conseguir fazer isso se as mulheres estiverem no poder. Porque enquanto os homens forem a absoluta maioria e a quase a exclusividade, como é aqui. Aqui no estado de Mato Grosso, só os homens têm poder. Não adianta falar, a Janaína Riva é deputada federal e ela é poderosa. Sim, mas ela não tem poder sobre o recurso. E mesmo que ela tivesse, ela está dentro de um projeto que é um projeto de poder masculino. E eu sei que ela defende as mulheres, mas dentro desse projeto masculino que tem limites muito fortes. Entendeu? E eu vejo que nós precisamos ter, inclusive para somar com essa mulher que já está lá, até para dialogar sobre isso, porque eu acho que todas nós somos aliadas nesse processo. Mulheres de direita, mulheres de esquerda, basta que a gente consiga entender o ponto de confluir, de convergência entre nós. Nós não precisamos, entre nós, fazer uma guerra fratricida.
Nós temos divergência entre nós, é óbvio, e nós precisamos expor essas divergências, porque é assim que a gente constrói divergências políticas e supera essa ideia da extrema-direita de que porque eu penso diferente de você, eu sou seu inimigo, sua inimiga, e você tem que me liquidar, me exterminar por conta disso. Não. E eu acho que nós, mulheres, podemos dar uma grande contribuição em relação à forma de fazer política. Eu divirjo de você em muitos aspectos, Sim. eu exponho essa divergência, mas eu respeito você. Eu sei que você está fazendo um papel e fazendo uma diferença muito grande, porque o fato de ser um corpo de mulher num espaço masculino, isso ajuda as pessoas a pensarem, ali também pode ter mulher. E é porque quando a mulher também está no poder, as outras mulheres têm que ver, ela sabe o que a mulher precisa, diferentemente do homem, Exatamente. né. Por exemplo, tem muita mãe solo que não consegue trabalhar porque não tem Não tem creche, creche. E, não, e tem muita mãe que não pode trabalhar também, porque tem que cuidar de uma pessoa idosa. né. E como que vai fazer? Como que vai Exatamente. e e você, quais os seus principais projetos para os próximos anos? Quero ser deputada estadual, né? Queria muito poder ser candidata ao Senado para fazer um debate público e numa candidatura majoritária à questão das mulheres, porque eu acho que este é um tema que precisava estar no centro da política e não deixar os homens falando sozinhos sobre nós, Sim, ou falando sobre nós muito pontualmente, né? Ah, mulher, tem mulher, viu, gente? é. Assim, mas não sabe falar sobre Sim. as questões que realmente afetam a nossa vida. Mas, enfim, né? Nós ainda vamos levar muito tempo para a gente poder superar esta visão de que as mulheres não podem, Uhum. né? E, mas eu quero ser deputada estadual, porque eu acho que a gente tem um trabalho que vem sendo construído ao longo desses anos, cada vez mais precisamente focado na questão da mulher. Não porque a gente queira falar só sobre mulheres, não vamos falar só sobre mulheres, Sim, mas vamos falar sobre tudo a partir do olhar da a mulher. mulher. E isso faz toda a diferença, né? E acho que é muito importante que na Assembleia Legislativa a gente tenha a garantia de ter presença de mulheres e ter uma diversidade de mulheres também, né? Eu não tenho a pretensão de, sendo eu uma mulher preta, uma mulher de esquerda, uma mulher feminista, representar todas as mulheres. Uma eleição proporcional, você representa aqueles que compactuam com as suas ideias. E eu quero representar aquelas e aqueles que acreditam que o ponto fundamental da desigualdade no Brasil precisa ser combatido. E essa desigualdade é a desigualdade entre homens e mulheres. Antes de ser uma desigualdade regional, de estado para estado, de município para município, de país, antes de ser uma desigualdade social, de classe, ela é uma desigualdade de gênero. Ou seja, o poder entre homens e mulheres é absurdamente desigual, ao ponto da gente ver essas estatísticas de feminicídio no estado de Mato Grosso. Isso é um indicador do quanto nós estamos distantes do poder, né? E o quanto nós somos alvos da violência, porque não é só o feminicídio, são todas as formas de violência que todas nós mulheres conhecemos desde criança e que nós nos aprendemos a nos silenciar sobre violência, de tal forma que muitas mulheres se casam e entram para relações abusivas e levam anos para perceber que elas estão dentro de relações abusivas. Por quê? Porque naturalizaram a violência desde criança. E aí levam mais tempo para perceber quando elas estão sendo interditadas, quando elas estão sendo impedidas de ser quem elas são, quando as suas vidas não valem mais do que a função que ela tem para os filhos e para o marido. Então, a gente precisa ter na política esse debate. E é por isso que eu estou construindo, Miriam, uma campanha que é também um movimento. Nós não vamos fazer uma campanha tradicional para deputado estadual. Nós vamos fazer um movimento pelas mulheres vivas. Nós vamos fazer um movimento onde nós queremos levantar homens e mulheres do estado do Mato Grosso a discutir um projeto de PEC, projeto de emenda constitucional para o estado de Mato Grosso, para incluir as mulheres na nossa Constituição. Porque o que acontece? Quando nós fizemos a nossa Constituição, não havia mulheres no poder, não havia mulheres na política. Quando a Constituição Federal foi elaborada, embora houvesse movimentos sociais com muitas mulheres participando, eu mesma participei, eu era jovem ainda, mas participei, tem que falar que eu era jovem, né?
mas não existia, eram pouquíssimas parlamentares mulheres ali. Então, a Constituição ela foi construída num contexto histórico de muito mais exclusão das mulheres do que é hoje. E de uma compreensão, foi uma Constituição praticamente construída sob o olhar dos homens, ainda que as mulheres interferissem como pressão, como lobby, mas sob o olhar dos homens, para uma sociedade que não distingue a diferença entre homens e mulheres em relação ao poder. Então, tipo assim, todos somos iguais perante a lei. Sim, mas para a desigualdade permanecer, basta você tratar os desiguais como iguais. Então, se nós somos desiguais, qual é o mecanismo que o Estado vai adotar para que nós mulheres possamos estar nas mesmas condições dos homens para exercer a igualdade? Isso não foi pensado. E por isso que nós temos políticas públicas pontuais que são feitas por governos como eles querem, quando eles querem, investindo o que eles querem. Nós precisamos abrir a Constituição para que as mulheres também sejam parte dessa Constituição. E aí nossa construção da campanha vai ser um movimento pelas mulheres vivas, na construção de uma PEC das mulheres, para que seja o primeiro ato da deputada Edna Sampaio apresentar na Assembleia Legislativa uma PEC com ampla participação popular, uma PEC que não é da Edna, da deputada Edna Sampaio, mas vai ser da sociedade mato-grossense, de homens e mulheres que entendem que nós não podemos mais conviver numa sociedade em que as mulheres não podem exercer com plenitude a sua cidadania. E que conselho você daria para mulheres que sonham ocupar espaços de liderança? Sejam fortes, acredite em você mesma, não confunda o que as pessoas pensam sobre você com o que você é. Né? Eu acho que a política é um lugar que, obviamente, importa muito o que as pessoas pensam de você. Mas esse importar-se tem que ser na medida em que você constrói uma forma de você ser cada vez mais coerente entre o que você fala e o que você faz. Essa é a busca que a humanidade tem que fazer. E na política é a mesma coisa. De modo que você precisa sempre lembrar de quem você é, da razão que você tem para estar, porque nós, mulheres, temos muito mais dificuldades. Se junte, porque mulher não faz política sozinha. Mulher precisa de uma rede, precisa de pessoas, precisa da própria família. E isso é um diferencial nosso na política, que quando você traz uma mulher para a política e para fazer política de forma autônoma e não para encaixar no projeto de Sim. algum homem, né? Quando você traz a mulher para ela poder ela se colocar e ela construir o seu poder e reunir outras e outros, você muda a política já no processo de construção da candidatura, como no nosso caso, entendeu? Já no processo de discussão, porque as mulheres têm muito a dizer para os homens e para a sociedade inteira. Nós precisamos abrir esse espaço onde as mulheres possam dizer, porque os homens não escutam as mulheres. Miriam, eu já tive situações em Câmara, inclusive, quando eu era vereadora, eu fui numa Câmara que acho que era uma atividade, lançamento de uma Sala da Mulher numa Câmara Municipal, que eu não vou dizer o município aqui. Mas aí era uma Câmara que estava abrindo uma Sala da Mulher, a Procuradoria da Mulher dentro da Câmara. E na hora que as mulheres foram compor a mesa para falar, todos os homens saíram da sala. Isso acontece demais. Tipo assim, os homens acham que as coisas que as mulheres falam não interessam. E é por isso que nós estamos do jeito que nós estamos. Então, uma Sim. primeira coisa que a gente tem que dizer é o seguinte: homens, vocês precisam ouvir as mulheres, precisam, porque nós temos muito a aprender uns com os outros. E se a gente não ouve, a gente não constrói uma sociedade melhor para todos nós. Eu vou te falar uma frase e você me responde com o que vier na sua mente. Cuidado Uma aí. mulher que te inspira. Eu acho que uma mulher que me inspira. Ai, são tantas. São tantas. São tantas. É difícil dizer De uma. uma. Eu acho que as intelectuais que produziram conhecimento sobre isso, como Lélia Gonzalez, que se esforçou e dedicou uma vida para escrever para as mulheres negras. Eu acho que mulheres, por exemplo, como Bell Hooks, uma americana que escreveu um esforço gigantesco para escrever sobre o amor, que é um tema. Eu fico até emocionada quando eu falo disso, porque quem colocaria na política esse tema, senão nós? Sim. Quem poderia discutir sobre o amor, senão uma mulher? E senão uma mulher negra?
Então, essas mulheres, elas prestaram um serviço gigantesco à humanidade quando elas dedicaram o tempo das suas vidas para escrever, para falar para nós sobre, para a gente se entender, para a gente poder dar nome às coisas que a gente sente. Porque as mulheres, elas são, especialmente as mulheres negras, elas vão se constituindo sem nenhuma referência. Você corta esse pedaço, tá? Porque eu fico emocionada. Tomar água. Vou tomar água. Não é fácil. Isso me emociona bastante, porque as mulheres, as pessoas negras, elas crescem sem ter referências. Então, a gente não sabe do que a gente pode fazer, do que a gente é capaz. A gente não sabe do racismo quando a gente é criança. Quando a gente é criança, a gente vê. Agora não, né? Felizmente, esse movimento negro, essa afirmação da negritude, essas intelectuais que insistiram em enfrentar o epistemicídio, que é o assassinato do pensamento, da intelectualidade negra. Porque a gente cresce achando, e as pessoas brancas pensam isso, que as pessoas negras elas estão vinculadas a ideias de serviços que não dependem da inteligência, da intelectualidade. É por isso que uma mulher como eu sempre vai parecer arrogante para qualquer racista. Porque mulheres não são feitas para falar. E mulheres negras menos ainda. Então, quando eu falo, eu sei que é assustador para os racistas. E eu acho que as mulheres, elas crescem sem ter uma referência na política, nas artes, na minha geração. No estado do Mato Grosso, quem são as mulheres negras que podem inspirar outras mulheres negras na política, na intelectualidade? Então é muito bom você saber que de uma geração para cá, de um tempo para cá, essas mulheres conseguiram romper essa invisibilidade e se colocaram como referência para outras mulheres. Então hoje a gente não tem só como referência as nossas mães, as nossas tias, as nossas avós, mas a gente tem como referência as mulheres jovens, as mulheres negras jovens, as mulheres negras que fizeram história rompendo o silêncio. Né? Então, eu vejo que é muito importante nós, mulheres, termos referência. Por isso que também eu acho, Miri, o crime que cometeram contra, não contra mim, pessoa, mas contra as mulheres negras, fazendo o que fizeram na Câmara Municipal, querendo me atacar no que eu tenho de mais caro, que é o meu compromisso com as minhas pautas. Isso não é ruim só para mim. Isso é ruim para as mulheres. Isso é ruim para as meninas e meninos negros que não têm referência na política no estado de Mato Grosso. Né? Então, é muito delicado isso. Então, essas referências são referências importantes, assim como uma galera jovem que está surgindo aí, que está mostrando que não é vergonha ser uma pessoa negra, uma pessoa negra não é uma pessoa despossuída de inteligência, ao contrário. Nós somos um povo extremamente inteligente, extremamente trabalhador. Nós construímos um país e tudo que nós temos nesse país é impossível de pensar sem a população negra. Nós somos a população que mais contribuição deu para o que hoje nós chamamos de brasilidade. Então é impossível não se sensibilizar com o fato de viver num estado que é absolutamente intolerante com mulheres e com pessoas negras. Então eu preciso falar sobre isso, sim. E um livro? Eu acho que o livro mais recente que me emocionou bastante foi exatamente da Bell Hooks, Tudo sobre o Amor. Porque nesse livro ela fala com o seu leitor como se ela tivesse ali sentada conversando, trazendo as questões da vida dela e até da intimidade dela, para mostrar exatamente, desconstruir a ideia do amor romântico e construir em nós a ideia do que realmente é o amor. O amor é o compromisso que a gente é capaz de fazer com o outro. Né? O amor é a capacidade nossa de estar para o outro e não apenas dizer eu te amo. Né? Então eu acho que esse foi uma viagem que eu achei muito importante, né, para que a gente possa compreender exatamente, porque hoje a gente fala de fé e defende que o outro seja eliminado, extinguido. A gente fala de um Jesus Cristo e tem gente que vai armado para a marcha de Jesus, tirando foto como se isso fosse a coisa mais normal do mundo. Uhum.
a gente fala em nome da família e os mesmos que defendem a família são os que traem, são os que estupram mulheres vulneráveis. E a gente está vendo o tempo inteiro isso. Então, assim, é muito importante falar sobre o amor, não sobre a moral. Sim, Não é sobre moralismo, eu não sou uma pessoa sim. moralista. Eu acho que cada um vive conforme a sua própria condição, né? E para mim o que baseia a relação humana é a ética. A ética é a verdade, é o fato de você poder e ter coragem de falar para o outro a sua verdade, a relação que você quer estabelecer com o outro, entendeu? Então eu vejo que é muito importante tudo isso. E uma palavra que define democracia. Democracia, para mim, o que define democracia é o respeito ao outro. O respeito ao outro. Não existe democracia quando você acha que só você tem direito. Só existe democracia quando você sabe que o seu direito, ele não vive, não existe sozinho. Não há o direito absoluto na democracia. Todo direito é limitado pela existência do outro também. Edna, muito obrigada por você compartilhar com a gente aqui sua história, suas experiências, suas reflexões. Foi muito bom Obrigada. te receber aqui no Conexão Materna, que o espaço sempre vai estar aberto para você. E eu quero que você fale para o pessoal da casa que está assistindo, que está em casa, quem quiser te acompanhar, como é que faz, Tá. seu Instagram, Facebook, suas redes sociais. Eu quero, inclusive, pedir mesmo para que vocês me acompanhem. Nós vamos iniciar a nossa pré-campanha, né, envolvendo a população. É uma campanha pelas mulheres vivas e vocês podem nos seguir no Instagram, Edna Sampaio Oficial, que a gente vai estar lá dialogando sobre isso e pode procurar a gente no direct para saber como fazer parte dessa campanha. Nós queremos construir uma PEC das mulheres para quando chegarmos na Assembleia Legislativa, podemos mudar a Constituição e incluir as mulheres, o direito das mulheres, para que ninguém mais dependa da boa vontade do governador eleito para poder ter políticas para as mulheres. Obrigada. E para você que está em casa, compartilhe, curta, comente. Muito obrigada.